Eu quero começar nesta manhã um estudo sobre a primeira carta do apóstolo João, uma das 3 cartas que ele escreve. Então quero começar com os irmãos a partir desse domingo pela manhã, então todas as manhãs, estudando nessa carta a João, uma carta que nos ensina muito, especialmente a conhecermos mais de Cristo Jesus e amar também uns aos outros, como fruto dessa comunhão com Deus. Então, a partir desse domingo, pelas manhãs, nós estaremos compartilhando com os irmãos sobre essa carta, e eu tenho certeza que será importante para nós. Essa carta de João é uma carta muito importante para a nossa vida cristã, como já disse, especialmente para a nossa comunhão uns com os outros. E era uma carta, até mesmo no início da história cristã, usada como catecismo para aqueles que estavam iniciando na sua fé, de tal forma a sua importância e como ela trata de alguns assuntos que nos ajudam a essa comunhão com Deus e também uns com os outros. É interessante que quando a gente lê essa carta a João, essa primeira carta, o que salta à nossa mente, de fato, é esse amor uns para com os outros. E o tema que surge naturalmente ao lermos esses 5 capítulos da carta ao João é amemos uns aos outros. A quem aqui, daqueles que foram criados na igreja, nunca ouviu ou conhece aquela musiquinha infantil, 3 palavrinhas? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Todos nós conhecemos essa canção e nos últimos anos ela tem sido até mais popular por causa do ministério 3 palavrinhas. E essa canção ela é inspirada justamente em um dos versículos dessa carta, quando ele diz que Deus é amor. E esse é o fundamento que João ele usa para nos levar tanto à comunhão com Deus, como também o amor de uns para com os outros. Então o apóstolo João ele vai fundamentar exatamente nessa essência daquilo que Deus é, Deus sendo o próprio amor encarnado entre nós, e assim podemos conhecer mais desse Deus, ter a vida eterna e também amar uns aos outros como fruto desse amor ao nosso Deus. Então a gente vai assim, a cada domingo pela manhã, conhecendo um pouco mais dessa carta, e eu quero convidar você a nos acompanhar semanalmente nesse estudo da carta a João. Então já sugiro a você que leia essa semana toda a carta a João, em 5 capítulos, é rapidinho, a gente lê realmente essa carta. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia aí na carta a João, e vamos ler nesta manhã os 4 primeiros versículos dessa carta, e aí fazendo assim uma introdução daquilo que João ele trata aqui nesse texto. Então abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João ele inicia a sua carta falando sobre o seu testemunho pessoal acerca daquele que é a palavra da vida. E logo no primeiro versículo ele vai usar realmente essa expressão e ele vai falar sobre o testemunho daquilo que ele presenciou. E ele fala sobre a palavra da vida. E ele escreve essa carta exatamente para contrapor alguns argumentos que estavam surgindo, ou filosofias, pensamentos que estavam surgindo naquele contexto, e que queria apresentar Jesus não como um homem, como alguém encarnado, mas apenas como uma filosofia, um pensamento, uma ideia, e assim buscavam através desse conhecimento, desse suposto Cristo Jesus, num pensamento mais filosófico, querer conhecer a Deus. E João escreve tanto para contrapor esses argumentos, como também
para orientar aqueles irmãos a colocarem a fé no Deus verdadeiro. E ele parte exatamente do princípio de que ele conheceu, ele viu, e por isso ele vai usar essas expressões que nós encontramos aqui nesse texto. Vimos com os nossos olhos, nossas mãos apalparam. Então João está falando não de uma ideia, de um pensamento ou de algo assim filosófico, mas ele está falando de uma pessoa, de alguém que é real e que ele testemunhou com seus próprios olhos e apalpou com as suas mãos. E é sobre esse Jesus aqui que ele chama de palavra da vida, que ele vai apresentar aos seus ouvintes, aos seus leitores. E assim ele vai trazendo essa edificação e mostrando exatamente onde ele parte o seu pensamento, daquilo que ele está fundamentando para dizer aos seus leitores. E com essa informação ou introdução, ele vai defender exatamente esse Jesus que é histórico, diferente daqueles que estavam sendo apresentados naquele contexto. E é diferente quando ele fala aqui de um Jesus histórico, é diferente daquilo que os liberais hoje apresentam em como Jesus, né, que vai apresentar um Jesus histórico, mas não um Jesus divino. A defesa aqui, João ele faz sobre um Jesus histórico, não tem nada a ver com a defesa que os liberais eles fazem do Jesus histórico. O que João quer mostrar é que Jesus que é Deus é um Jesus também histórico. Jesus que é a divindade plena é aquele também que é 100% homem, que nasceu, que ele viu e testemunhou com seus próprios olhos. É sobre esse Jesus que ele afirma realmente ter visto e ter apalpado. E por isso essa carta, ela serve tanto para instrução, para levar à edificação, para instruir aqueles irmãos, como também serve de apologética, de defesa da fé diante daqueles falsos mestres e pensamentos que estavam surgindo naquela época. Desta forma, essa carta ela serve como instrução naqueles primeiros momentos da vida cristã. Ela nos fortalece ao longo da nossa caminhada para que possamos manter a nossa comunhão viva em Cristo Jesus. Isto realmente acontece porque João, ele vai escrever no final do século I, por volta do ano 90, e aí a gente já pode perceber que já houve uma caminhada na igreja, já estavam chegando a segunda geração de cristãos, aquela primeira geração já havia partido, e João, na verdade, é o último apóstolo a morrer. Então a gente pode perceber que agora a igreja, depois de se consolidar, já surgindo vários falsos ensinos, eles já precisavam lidar com essas questões que estavam surgindo no final do primeiro século. E João então escreve para contrapor exatamente esses movimentos que ali surgiam naquela segunda geração que estava nascendo e que não tinham visto Jesus pessoalmente, como ele e os demais haviam visto. Nesse primeiro versículo, a gente não vai encontrar declarado aqui o autor. E isso é bem interessante, que faz dessa carta um pouco diferente até mesmo das cartas gregas usadas naquele contexto. Porque não segue a mesma estrutura de uma saudação inicial, de uma apresentação do autor, de um direcionamento aos destinatários e também de uma saudação final. Se a gente observar as cartas de Paulo, a gente vai perceber exatamente essa estrutura. E aqui essa carta, ela foge um pouco esse padrão de cartas naquele contexto. E ele não apresenta aqui então o seu autor. Isso faz com que alguns tentem levantar a questão, até a dúvida se realmente era João que havia escrito essa carta. Mas quando a gente olha algumas evidências históricas e algumas evidências internas nessa carta, não há por que questionarmos a autoria de João sobre essa carta. Há algumas evidências históricas ali já no início do segundo século que mostram que foi João o seu autor, como Policarpo, que foi discípulo de João, faz referência a essa carta como sendo o autor de João. Papias, que também vivia próximo na vizinhança, Irineu, um grande pai da igreja, e a primeira relação dos livros do Novo Testamento, feito também no segundo século, o chamado cânon muratoriano, que relaciona João como sendo o autor desta primeira carta. São evidências históricas que nós temos logo do início da era cristã, mas também temos algumas evidências internas, que nos faz realmente pensar que é realmente João que foi o seu autor, ou o autor dessa carta. E aí a gente pode identificar facilmente algumas questões que nos levam realmente a pensar sobre isso. O autor dessa carta era alguém que viu Jesus, que esteve junto com Jesus, e as expressões que ele usa, ouvimos,
vimos, apalpamos, proclamamos, testemunhamos, são expressões que mostram que o autor da carta, ele estava com Cristo, ele viu Jesus, ele acompanhou Jesus. Quando a gente olha o estilo também de escrever essa carta, palavras, expressões, temas que são abordados, a gente vai conseguir identificar no Evangelho de João uma semelhança muito grande entre os dois autores. E o Evangelho de João não há questionamento sobre a autoria do apóstolo João. De tal forma que a gente pode relacionar facilmente o autor do Evangelho de João com o autor dessa primeira carta. Ele aborda temas, por exemplo, como trevas, luz, vida, o mundo. A gente vai encontrar a própria palavra se referindo ao nome de Jesus. Então são temas e assuntos que João trabalha aqui nesse texto e que no Evangelho a gente pode, de fato, identificar facilmente. Essas evidências realmente nos faz comprovar que quem escreveu essa carta foi realmente o apóstolo João, e não há por que nós duvidarmos sobre isso, né? Não há por que a gente tentar pensar como outros que escreveram aí depois de 18 séculos acerca dessa questão. Também nessa carta não há um destinatário. Isso faz com que a carta ao João ela esteja relacionada entre as cartas gerais, as cartas universais, porque não há um destinatário específico, como Paulo ele faz aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Efésios. Aqui não há um destinatário, por isso são cartas gerais, porque ela foi escrita para todas as igrejas e não para uma igreja específica. E quando a gente olha até mesmo a autoridade com que João escreve, e quando a gente pensa em João como sendo o autor dessa carta, traz muito mais segurança nos escritos que ele trata aqui nesse texto. Porque aqueles com quem ele estava se comunicando através dessa carta, o conheciam, sabia quem ele era, aquele ancião, e por isso ele poderia falar com propriedade acerca do Jesus que ele havia visto, e não daquele Jesus que aquela geração agora estava ouvindo aqueles outros pensamentos, aquelas outras ideias, mas como sendo o ancião, aquele que havia estado com Jesus, aquele que havia testemunhado, e como sendo esse ancião conhecido daqueles irmãos, isso traz mais autoridade e vivacidade ao texto e aquilo que João ele está apresentando aqui, de tal forma que podemos ter segurança no ensino que João ele apresenta para nós nesse texto, porque foi alguém que viu Jesus, foi alguém que ouviu Jesus, que testemunhou de Jesus, tanto dos seus milagres, da sua vida, daquilo que aconteceu e também daquele Jesus que morreu e ressurgiu ao terceiro dia. Esse é João que apresenta para nós esse Cristo, que é a palavra da vida, que nos traz a vida eterna e a comunhão com Deus e a comunhão de uns para com os outros. Eu quero destacar a partir desses versículos algumas verdades que a gente pode extrair desses 4 versículos e que são verdades que ele vai compartilhar ao longo dessa carta. É interessante que João ele vai usar repetidamente alguns temas e ele vai recorrer a esses temas ao longo dessa carta. E nessa introdução a gente pode perceber uma ideia geral daquilo que João ele vai tratar ao longo desses capítulos. E a primeira verdade que a gente pode extrair aqui desse texto é que Jesus é uma pessoa e ele é eterno. É o que a gente pode extrair aqui desse primeiro versículo. Jesus, ele tanto é uma pessoa, como também ele é eterno. Observe algumas expressões que ele usa nesse texto. Talvez a sua versão seja um pouco diferente. A minha versão é a NVI, nova versão internacional. E algumas palavras ele vai dizer o seguinte. Ele fala assim, ouvimos. Ele vai dizer, vimos, apalpamos, manifestou, testemunhou. São palavras que refletem não alguém que teve uma ideia, um pensamento, ou conheceu algum ensino, algo nesse sentido, mas alguém que viu, alguma pessoa real. E por isso João ele vai apresentar esse Jesus que é uma pessoa. E através dessas expressões podemos conhecer desse Jesus que é uma pessoa, que não é uma força, não é uma energia, uma ideia, mas é real. E essas palavras que usam aqui nos levam exatamente a pensarmos dessa maneira. Devemos lembrar disso. João está escrevendo na década de 90. Então já se passaram aí cerca de 60 anos que Jesus havia morrido e ressuscitado. Muito daquela geração já haviam morrido e agora surgiram esses novos pensamentos, filosofias, ideias. E João está mostrando, não gente, não é assim. Eu vi Jesus, eu apalpei Jesus,
Eu testemunhei, nossos olhos viram. Não é uma energia, não é uma força, não é uma ideia, não é um pensamento, mas é uma pessoa. E precisamos ser levados, através das Escrituras, a conhecermos também esse Jesus, que é uma pessoa, para que o nosso coração, o nosso pensamento, não sejam também seduzidos por essas filosofias que, vez ou outra, surgem também no nosso meio e tentam nos dissuadir de que Jesus não é essa pessoa real, como Filho de Deus, como um homem e perfeitamente Deus, o único que nós temos dessa natureza. Mas também João, ele vai dizer que Jesus não é só uma pessoa, mas ele é eterno. Ele não é criado, mas ele é eterno. E ele começa esse versículo, primeiro versículo, falando sobre isso. O que era desde o princípio. Essa expressão, que era desde um princípio, remonta à criação de todas as coisas. Que Jesus já existia antes que tudo viesse a existir. E eu sei que esse texto, ele nos leva automaticamente a João capítulo 1. Se você abrir João capítulo 1, e aí eu quero que você deixe aberto aí também o Evangelho de João, que a gente vai ler alguns versículos desse capítulo 1 também. João capítulo 1, ele começa usando a mesma expressão. No princípio era aquele que é a palavra. Perceba que ele usa a mesma palavra, ou o mesmo codinome, para apresentar Jesus, a palavra, o Logos. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus estava antes de todas as coisas no princípio. Jesus é eterno. Diferente de nós, que recebemos a vida eterna, mas tivemos um início. Fomos criados, tivemos um início. Jesus não. Ele existe antes de todas as coisas. Ele é eterno. E João, ele nos apresenta aqui essa verdade. Esse ensino, ele parece ser um pouco descolado da nossa realidade, porque nós temos como certo que Jesus, ele é uma pessoa. Mas na verdade, quando a gente olha alguns pensamentos que surgiram a partir do século XIX, início do século XIX, que a gente chama de liberalismo teológico, esse pensamento, ele procura também tirar da pessoa de Jesus, ou do Jesus histórico, o Jesus que é divino, que é espiritual. Eles procuram apresentar apenas esse Jesus. E quando a gente olha para a palavra de Deus, não é esse Jesus que a gente conhece. Se nesse contexto aqui João estava confrontando um início de um gnosticismo, ou talvez em um docetismo, aqui a gente tem bem claro alguns pensamentos do liberalismo teológico. E vez ou outra a gente vai encontrar pessoas querendo mostrar apenas esse Jesus como modelo, como um exemplo de homem, como alguém que teve essa comunhão com o Pai, mas não o Filho de Deus, não aquele que nasceu da Virgem Maria, não aquele que operou milagres e maravilhas, não aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e que está à direita de Deus, aquele que há de voltar fisicamente, pessoalmente a esse mundo. Então essas ideias, elas pairam sempre no nosso meio e tentam mostrar Jesus dessa maneira. Mas Jesus não é um mártir da paz, Jesus não é um revolucionário, Jesus não é aquele que lutou contra o sistema daquela época, Jesus não é apenas um exemplo de homem, Jesus não é apenas uma inspiração de amor. Jesus, ele é o Deus encarnado, o Pai, o próprio Deus entre nós. Ele é a verdadeira paz, o Deus verdadeiro, ele é amor. Não é uma força, não é uma energia, não é nada disso, não é uma luz, não é uma força positiva, mas ele é perfeitamente homem e Deus. É esse Jesus que nós conhecemos a partir das Escrituras. E aí precisamos pensar se nós vamos ficar com aquilo que se apresenta depois de 18 séculos, e aí tentam trazer essas ideias, ou se vamos ficar com o testemunho daquele que viu, daquele que ouviu, daquele que testemunhou, daquele que apalpou com as suas próprias mãos. E as Escrituras Sagradas, elas têm autoridade para nos apresentar esse Jesus eterno, pessoal, único Deus, homem, que habitou entre nós e um dia há de voltar para nos levar para junto de si. Mas uma outra verdade que esse texto ele traz para nós é que Jesus também é a palavra da vida. Observa como que João ele vai usar esse texto aqui, essa palavra aqui nesse contexto que nós lemos. Ele vai dizer que viu desde o princípio, que as mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida, que a vida se manifestou. Nós vimos, testemunhamos, proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai
e foi agora manifestada. Ele vai dizer que Jesus é essa palavra da vida. E aí, assim como João, ele vai usar esse codinome. Codinome é quando nós queremos ocultar o nome verdadeiro e usamos um outro nome para ocultar o nome daquele que estamos apresentando. Então João, ele usa esse codinome, que é o Logos, que é a palavra, e aqui também usa a mesma ideia que ele usa lá no Evangelho de João. E ele vai dizer que essa palavra da vida, ela veio até nós. Jesus é essa palavra da vida, e é aquele que traz a vida, e não uma vida passageira, mas uma vida eterna. E ele faz de fato essa relação com o próprio Evangelho de João, que ele apresenta o mesmo fundamento. Ele vai afirmar que essa vida, essa palavra da vida, ela se manifestou entre nós. João 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando a gente lê essa introdução aqui da carta, parece que João está fazendo um resumo do seu evangelho, do quarto evangelho, nos primeiros versículos. E aí eu quero convidar você a lermos os primeiros versículos, capítulo 1 de João, do versículo 1 ao versículo 5, depois do 10 ao 14. E aí parece que João está fazendo aqui um resumo desses primeiros capítulos do evangelho de João, o que traz ainda mais autoridade a esse texto. Ele diz assim: no princípio era aquele que a palavra estava com Deus, era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E aí ele vem com o mesmo tema. Ele apresenta a palavra da vida, aqui ele apresenta o Logos, e ele vai dizer que nesse Logos estava a vida, e ele era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela palavra, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A impressão que temos é que João, aqui nesses versículos da sua carta, ele faz uma síntese dessa mensagem que ele apresenta no Evangelho de João. E a síntese dessa mensagem é que Jesus é a fonte de vida eterna para todo aquele que crê. Jesus é uma pessoa, é eterno, ele é a palavra de vida e ele é a fonte dessa vida eterna para todo aquele que crê. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A vida se manifestou a nós, verso 2 da primeira carta de João, e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, mas agora está acessível a todos nós. Esse é o mistério que Paulo ele apresenta para nós. O mistério do Evangelho que esteve oculto, mas agora foi revelado a nós. E todo aquele que crê em Cristo Jesus tem a vida eterna. Essa é a palavra da vida. Não há vida sem Cristo Jesus. Porque o homem sem Cristo Jesus está morto nos seus delitos e pecados. Mas quando nós temos um encontro com Cristo, um encontro verdadeiro com Cristo, Ele nos traz vida. Ele nos vivifica em Cristo Jesus. E não estamos mais mortos nos nossos pecados, mas agora vivemos uma nova vida através de Cristo Jesus. Por isso podemos também dizer com o apóstolo Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. E agora a vida que nós temos, vivemos pela fé no Filho de Deus. Mas ainda uma terceira verdade que esse texto nos apresenta é que Jesus ele é o elo que nos une em Deus. Essa é uma outra verdade essencial, não só aqui nesse texto, mas que ele vai compartilhar ao longo dessa carta. Versículo 3, ele diz assim: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Nesse versículo 3, ele vai realmente afirmar que através dessa proclamação da palavra da vida, nós temos comunhão com Deus.
E é claro que essa mesma mensagem a gente vai encontrar em outras partes das Escrituras, que nos leva a pensar que através de Cristo Jesus, essa comunhão com Deus, ela é restaurada, ela é reconciliada, porque o pecado nos afasta de Deus, mas em Cristo Jesus nós somos reconciliados e temos comunhão com Deus. Mas João, ao usar essa palavra conosco, ele amplia mais essa comunhão para aqueles que estão em Cristo Jesus, apontando que em Cristo nós temos um elo de comunhão com Deus, mas temos um elo de comunhão também uns com os outros, e por isso nós já não somos mais chamados de estrangeiros, de estranhos, mas agora nós somos família de Deus, somos irmãos, estamos ligados em Cristo Jesus, unidos pelo um só Espírito, pela mesma fé, pelo mesmo batismo, pelo um só Deus, por um só Senhor. Esse é o elo realmente que nos une e que nos habilita a amarmos uns aos outros. Por isso João ele vai reafirmar repetidamente que não temos como amar a Deus e não amar uns aos outros, e ele vai voltar constantemente a esse tema: quem ama a Deus ama o próximo. Amar uns aos outros é evidência de amar a Deus, porque Deus, Cristo Jesus, a palavra da vida, é esse elo que nos une uns com os outros e nos une também a Deus, ou que nos une a Deus e nos une uns com os outros. Quando a gente olha o tempo de hoje, o mundo que vivemos, e olhamos às vezes tantas pessoas que falta realmente amor na sua prática, na sua vida, no seu dia a dia, no seu coração, podemos perceber que a essência que falta é essa comunhão com Deus, porque ao estarmos ligados com Deus, automaticamente estaremos ligados uns com os outros, porque nós passaremos a olhar o mundo a partir da perspectiva que Deus ele olha, e isso altera a nossa relação tanto para com Deus como também de uns para com os outros, e é através do Filho de Cristo Jesus que nós de fato somos habilitados a amarmos dessa maneira. João ele vai dizer no capítulo 4 que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Assim como Deus nos amou, nós também somos capacitados a amar uns aos outros. Essa é uma verdade muito importante para nós, porque precisamos viver a nossa vida cristã assim como o Senhor nos ensina a viver, amar uns aos outros como Ele nos ensina a amar. E Jesus, ou João, ele vai dizer lá no seu evangelho, que nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo Jesus, não porque carregamos uma Bíblia, não porque somos membros de uma igreja, não porque nós pregamos, ou porque evangelizamos, porque devolvemos o dízimo, porque falamos de um determinado jeito, usamos certos jargões, mas ele vai dizer que nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo Jesus quando nós amarmos uns aos outros como Jesus Cristo nos amou. E é através desse elo que nos liga em comunhão com Deus, é que nos liga também em comunhão uns com os outros. Que o Senhor nos ajude a crermos nesse Jesus que é pessoal, nesse Jesus que é eterno, a recebermos a vida que vem de Jesus, porque Ele é a palavra da vida, e que ao conhecermos Jesus, recebendo dele a salvação, estando unido a Ele, possamos também estar unidos uns com os outros, porque assim nós glorificaremos o nosso Pai. Ao completar essa introdução, João, ele vai nos lembrar que tudo isso, ele tem um objetivo ou propósito de nos trazer uma alegria completa. Versículo 4, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. O objetivo de João, o propósito de João, ao escrever essa carta, é completar a nossa alegria. Às vezes a gente olha para a palavra de Deus e pensamos que a Bíblia, ela na verdade nos tira a alegria, ela nos tira a liberdade, mas o propósito pelo qual nós encontramos ou conhecemos a Deus através das Escrituras é trazer completamente o contrário. É nos trazer a liberdade verdadeira e uma alegria que é completa. E a nossa alegria jamais pode ser completa longe de Cristo Jesus. Somente Ele pode trazer alegria verdadeira. E essa é a conclusão que João ele chega. Só podemos desfrutar a alegria verdadeira através da palavra da vida. E a palavra da vida é Cristo Jesus. Não pode haver alegria completa sem Ele, sem Jesus. Porque sem Jesus o homem continua
preso nos seus pecados, morto nos seus delitos e pecados, mas em Cristo Jesus nós temos vida e vida verdadeira. João capítulo 10 nos diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, e nessa abundância há alegria em Cristo Jesus, uma alegria completa, porque a alegria que vem de Cristo Jesus não é uma alegria passageira como o mundo oferece, como as baladas, as noitadas, ou talvez lá um dia de embriaguez pode trazer alegria, mas a alegria que vem de Cristo Jesus é uma alegria constante, serena, plena e eterna. E João ele vai nos dizer sobre isso no capítulo 2, versículo 17. João ele vai dizer que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso, a alegria que vem de Cristo Jesus é uma alegria completa, porque a alegria em Cristo Jesus, ela envolve toda a nossa vida. Comunhão com Deus, comunhão com Cristo Jesus, relacionamento com os seres humanos, mas também, até mesmo diante das provações, Ele nos mantém essa alegria serena, permanente, completa em Cristo Jesus. Não sei se você tem desfrutado dessa alegria completa em Cristo Jesus, mas se ainda não fez isso, coloque a sua vida diante do Senhor. Talvez você já até tomou essa decisão ao lado de Cristo Jesus, mas tem permitido que ao longo dos anos o pecado ou as coisas desse mundo ofusque a sua visão, tire essa comunhão com Deus. E quando a nossa comunhão com Deus ela se perde, a nossa alegria ela se vai, a nossa paz ela se vai, porque nós perdemos a nossa comunhão com Deus. E porque perdemos a comunhão com Deus, também perdemos a comunhão uns com os outros. Que o Senhor nos ajude a confiarmos nessa palavra da vida, a termos comunhão com Ele, uns com os outros, e a completarmos a nossa alegria. Que possamos receber a vida, proclamada a nós pelas sagradas escrituras, testemunhada pelo ancião João, que viu, apalpou, testemunhou e proclamou essa verdade. Que possamos receber o Verbo encarnado, que viveu entre nós, morreu e ressuscitou o terceiro dia, mas voltará para nos levar para junto de si. Que possamos receber o nosso coração e que Ele transforme a nossa vida a cada dia mais.